Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, você vai lá, faz seu cadastro, faz a sua aposta e você tem a benesse de ter a palavra dobrada. Sabe o que é isso? Você tem uma aposta em dobro se você colocar a palavra AV+, A-V-M-A-I-S, tudo junto, você dobra no seu primeiro aporte. Colocou 50 pratas, vai para 100. Colocou 70 pratas, vai para 140. Tá mais duro, colocou 20, vai para 40 e você faz a sua aposta. E a 1xBet é uma empresa séria. Paga bem, paga rápido, é uma empresa que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo. Como eu já disse aqui, volta e meia tem uma plaquinha da 1xBet espalhada aí. A 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais e de toda a plataforma Atenção Vascaínos. Importante a vitória de ontem do Vasco e o resultado do Londrina também sendo bom para a equipe cruzmaltina. O que comprova claramente que, tirando o mais ridículo de tudo, que é o Vasco não conseguir vencer fora de casa, ter 7 derrotas seguidas fora de casa, o campeonato é muito fraco. Os adversários do Vasco são muito fracos. Os times, na hora H, na hora de vencer, não vencem. O Vasco está conseguindo chegar na posição que chegou, mais consolidado na 4ª posição com 48 pontos, diante de um resultado muito expressivo em casa, jogando sempre para vencer. São aí 13 vitórias no geral do campeonato. Você tem 10 vitórias em casa, o que é um resultado muito expressivo. O Vasco tem ótimos números, realmente é uma equipe que consegue vencer muito dentro de casa, tem uma força muito grande em casa e tem apenas 3 vitórias fora de casa, o que é muito pouco para um time que, teoricamente, ou melhor, na prática, tem jogadores mais qualificados. Já falei isso aqui, nenhum time da Série B, tirando aqueles que estão acima, e eu até coloco o Bahia um pouco menos, mas ninguém tem um Nenê, ninguém tem um Andrei Santos, ninguém tem um Marlon Gomes, jogadores revelações do Vasco, jogadores que levam o sub-20 sempre às finais. Se a gente for colocar aqui, você não vê o Grêmio, o Cruzeiro e também o Bahia disputando títulos com o Vasco. Em 2020 aconteceu aquela disputa do campeonato Copa do Brasil, na verdade juntou tudo, depois veio a Libertadores, mas a Libertadores não aconteceu, veio a Supercopa. A Copa do Brasil decidida em casa, o Vasco ganhou do Bahia, com o gol do Caio Buiú, que nem mais está no Vasco. Mas prova que os meninos da base do Vasco são muito bons. O Cruzeiro não consegue chegar a finais da base, você não vê o Bahia chegar sempre, você não vê o Grêmio. Recentemente o Vasco fez um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, foi até um jogo que eu chamei a atenção, porque era um campo muito cheio de névoa, com muito frio, e o Ignaldo, eu até coloquei isso aqui, brilhou, um jogador de muito talento, e a gente conseguiu ver ali que o Grêmio já não é a mesma coisa. Você vê poucos jogadores do Grêmio, poucos jogadores de base jogando nas equipes principais, e o Vasco não. O Vasco vem sendo protagonista, disputando finais de 17, finais de 20, sempre colocando os moleques para jogar, e ontem foi mais uma prova disso. Você teve Andrei como grande destaque, o Ignaldo, para mim, o craque do jogo. Você tem o Marlon Gomes, também um jogador muito importante, tático. O Figueiredo entrou e fez um belíssimo gol. O Peck ainda um pouco apagado. Então você tem uma base que dá retorno. Então você tem um time que consegue, com a solidez da sua base, principalmente com a força da sua torcida, ser muito decisivo em casa. E os adversários estão rateando, vão ratear, porque é duro, cara, é pesado chegar numa fase como essa e decidir. Aí vale muito a camisa, aí vale muito a tradição, e aí vale muito também o bom jogador. O Vasco tem um Nenê, por exemplo, que nenhum time da Série B, tirando o Diego Souza no Grêmio, nenhum time tem, nem o Cruzeiro tem um jogador desse tamanho. O Nenê é um jogador protagonista, um jogador grande, mas que com 41 anos, é claro que tem as suas influências físicas, que dão a ele uma limitação muito grande. E você tem um Vasco com mais condição técnica
em relação a adversários, porque mesmo tropeçando tanto, mesmo jogando tão mal fora de casa, continua aí. Agora 3 pontos do 5º colocado. Mas não tem nada decidido, muito pelo contrário. A rodada foi boa, eu fiz aqui um levantamento, o Cruzeiro tem 62 pontos, joga com o CRB, que é um adversário difícil, perigoso, porque o CRB tem 29 jogos, um a menos do que todos, menos Cruzeiro, Criciúma e Sampaio Corrêa, e se vencer vai a 43, entra ali naquele bolinho. Entra num bolo perigoso, o Vasco ficaria a 5 pontos do CRB. Já enfrentou o CRB e ganhou bem em casa por 4-0. Mas aí eu vejo, um time como o CRB, chega na hora H, não vai, não anda. Eu me lembro do CSA no passado, venceu o Vasco em São Januário com autoridade, meteu 3-1, alguma coisa assim. E na hora H não subiu, não conseguiu subir, porque pesa a camisa, é muito difícil. Para esses times é um grande desafio de você buscar o acesso à Série A, estar na elite. E isso se você não tiver muita estrutura física, muita estrutura mental, muita estrutura mesmo de trabalho, você chega na hora H, você dá aquela rateada. E o Vasco está se valendo muito disso. Apesar dessa campanha muito irregular no segundo turno, está se valendo do fator casa para conseguir essa pontuação. Mas como eu disse, não tem nada definido, porque você tem o Bahia em segundo lugar com 51 pontos, o Bahia que tem 15 vitórias, que é o critério primeiro de desempate. O Grêmio é o terceiro com 50, perdeu ontem para o Novo Horizontino, aonde o Vasco perdeu. O Grêmio está nesse bolo aí do ameaço, porque o Grêmio tem 13 vitórias, o mesmo número de vitórias do Vasco, que tem 48. E aí você tem com 45 Londrina. E no meio de semana tem um jogo Grêmio e Londrina, que pode botar o Londrina nesse bolo, caso o Vasco consiga somar ponto contra o Cruzeiro. Porque se o Vasco não conseguir somar ponto contra o Cruzeiro, o Londrina entra definitivamente nessa briga. Porque estaria igual ao Vasco, mas perderia no critério de saldo, porque o Vasco tem 10 de saldo e o Londrina 3, mesmo que perca, só se for por goleada, e o Londrina ganhar de goleada, dificilmente vai acontecer aí uma grande mudança. O Vasco vai ter um caminho, digamos, mais tranquilo, né? Então eu acho que é um campeonato que merece atenção nesse final. Como eu disse, os 4 primeiros têm um bom destaque, estão aí a 3 pontos do Londrina, o último colocado, no caso o Vasco com 48, o Sport tem 43, o Sport Recife está a 5 pontos, torceu muito para o Náutico ontem. E aí abaixo eu acho que equipes que dificilmente vão chegar. Ituano com 41, a Ponte com 40, é um adversário chato, porque o Sport pega o Grêmio. E é um jogo, eu disse aqui, Grêmio e Londrina não, mas o Londrina pega a Ponte Preta. Mesmo que o Londrina vença a Ponte Preta, empata com o Vasco, vamos dizer que o Vasco não ganha do Cruzeiro. Se o Vasco não ganhar do Cruzeiro, empata, mas vai empatar também em número de vitórias, mas no saldo o Vasco tem um saldo melhor do que o Londrina, a não ser, como eu disse, que seja aí uma goleada de lado a lado. Porque o Vasco tem um saldo 10, o Londrina tem um saldo 3. O Grêmio vai definir a sua vida contra o Sport Recife em Porto Alegre. Pode tirar aí, na minha opinião, o adversário mais difícil pela tradição que o Vasco terá. Porque o Vasco vai jogar em Recife. Porque aí se manteria a distância de 5 pontos, o Grêmio iria a 53, garantiria aí um respiro, e o Sport ficaria a 10 pontos do terceiro colocado e exatos 5 pontos do quarto colocado, que é uma distância difícil, porque mesmo que o Sport vença o Vasco, ficaria a 2 pontos. Bom, eu estou fazendo essas contas todas para deixar bem claro para você que a minha teoria é essa. O Vasco vencendo os 4 jogos que tem em casa, o Vasco sobe. O Vasco vai ter 4 adversários, o Londrina, o Sampaio Corrêa, o Novo Horizontino e tem mais uma equipe. Eu vou lembrar já. Tem o Londrina, tem o Novo Horizontino, tem o Sampaio Corrêa e... Enfim, eu me lembro já. São 4 equipes que o Vasco vai enfrentar, e o Criciúma. São 4 equipes que o Vasco vai enfrentar em casa e que tem totais condições de vencer. O Vasco ganhou do Criciúma em Criciúma, o Vasco ganhou do Londrina em Londrina, o Vasco perdeu, é verdade, para o Novo Horizontino e perdeu para o Sampaio Corrêa. São 2 adversários que o Vasco ganhou e 2 que o Vasco perdeu. Mas tem condição, porque ontem a gente sentiu que o clima em São Januário é muito favorável.
O time joga melhor, o time joga com mais disposição, se posiciona melhor, é um time menos covardão, como joga fora de casa. Só que eu fiz esse preâmbulo aqui de quase 10 minutos, porque eu queria falar sobre isso, que é o tema, inclusive, da minha capa de hoje. Chega de perder fora de casa, né? Esse time precisa dar uma resposta, porque eu sou jogador ontem, e que bom que os jogadores não fizeram aquela celebração toda com o torcedor. Chega, cumprimenta, legal, bacana, vai pro vestiário, mas quarta-feira tem jogo. E eu acho que é uma questão de honra. O Vasco precisa jogar um futebol de gente grande contra o Cruzeiro. Precisa chegar em Belo Horizonte e mostrar, opa, peraí, aqui é o Vasco. O Vasco que, semifinal de Copa João Avelange, foi a Belo Horizonte, ganhou do Cruzeiro no Mineirão lotado. Cruzeiro com Sorin e companhia limitada. Romário, Juninho, arrebentaram com o Cruzeiro. Quantas vezes o Vasco não foi a Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro? Então eu acho que o Vasco precisa ter até um jogo digno, até questão de dignidade, questão de postura. Não dá para você emplacar 8 derrotas seguidas em casa. Eu acho que os jogadores deveriam estar assim, sem dormir. Tem que pensar, não, gente, que isso, cara? A gente vai jogar contra um grande time, a gente tem condição de tirar 3 pontos aqui, ganhar do Cruzeiro e, se não, não perder. Porque o Vasco passou a ser um adversário fora de casa, assim, pueril, tranquilaço, e não dá mais. Agora, como é que você faz isso? Eu acho que o Jorginho tem algumas opções. Como eu disse no jogo de ontem, eu até falei isso no Acorda Vascaíno da última sexta-feira, de ontem mesmo pela manhã, que eu escalaria o time que ele escalou, na dúvida só o Figueiredo ou o Ignaldo na frente. Eu acho que como ele vai ter Nenê e Andrei Santos pendurados, eu talvez os poupasse para tê-los no jogo contra o Londrina. Eu acho que é muito mais jogo, porque é um jogo mais importante, e você consegue trancar um pouco mais o time, fazer um time mais compacto. Eu acho que o Vasco pode jogar de uma maneira inteligente, fazendo 2 linhas de 4 fortes, povoando o meio e usando dos jovens na velocidade. Eu acho que não é um jogo para o Raniel. Eu acho que o Raniel é um jogador que pode atrapalhar, apesar de jogar contra o Cruzeiro. Ele não jogou no turno, que é o clube que o revelou. Talvez ele tenha muita vontade de jogar contra o Cruzeiro, mas no turno o gol foi do Getúlio, inclusive. Mas eu manteria o Ignaldo na frente e talvez colocasse o Figueiredo. 2 atacantes de velocidade, 2 atacantes de capacidade. Colocaria por dentro, de repente, o próprio Gabriel Peck para fazer essa contenção, para fazer esse ataque aí, fechando com Figueiredo, Ignaldo e Gabriel Peck, e colocaria o Alex Teixeira, que mesmo pendurado com o 3º cartão amarelo, eu acho que é um jogador importante, e faria Yuri e Marlon Gomes como 2 volantes de contenção, volantes fortes. O Marlon marca até mais do que o Andrei, e eu teria um meio-campo equilibrado, teria um meio-campo com o Alex Teixeira livre para jogar e Peck Figueiredo dando aquela assistência, com o Ignaldo sendo um jogador rápido na frente. O Cruzeiro geralmente joga com 3 zagueiros, você pode jogar com 3 atacantes, porque sempre vai espetar na marcação de um dos sobras. E tem um lateral esquerdo bom, que é o Bidu, é um jogador que avança muito, mas você pode bater. E voltaria com o Edmar na lateral esquerda para segurar um pouco. O Vasco não pode perder. O Vasco não pode chegar em Belo Horizonte achando, puxa, já perdi, não vou a lugar nenhum. Mas me mostra essa preocupação, porque eu acho que os jogadores, e a declaração do Anderson Conceição depois do jogo ontem foi muito emblemática, de um time mais carrancudo, mais sisudo, mais preocupado, mais consciente de que não é hora de fazer festa. Faltam 8 jogos ainda para terminar o campeonato. Tem aí 24 pontos para disputar. O Vasco precisa de metade deles, chegando aí a 12, 13, 14 pontos. Entra tranquilamente, eu acho até que é muito. Mas, de qualquer forma, precisa jogar com essa neura na cabeça. Pô, a gente não pode perder mais fora. Não dá mais para conviver com isso. Tá ridículo, tá feio, tá vergonhoso sair de casa, beijar a esposa, beijar os filhos e voltar com uma derrota toda vez. Eu me incomodaria. Eu acho que precisa ser um time mais concentrado, um time mais forte, um time corajoso, como foi o Náutico ontem. O Náutico marcou saída de pressão, o Náutico tirou o espaço do Vasco e quase venceu o jogo até os 34 minutos. Por que não o Vasco fazer o mesmo? Faz um ataque com os 3 lá, o Figueiredo, o Raniel, ou o Figueiredo, o Ignaldo e o Peck, marca a saída de bola. Faz o Alex Teixeira avançar um pouquinho, o Marlon, e centraliza os 2 volantes, os 2 laterais e os 2 zagueiros numa linha de 4, bem postada ali, com o Bosa, com o Conceição, o Léo Matos e o Edmar.
dando uma consistência defensiva com os dois volantes, o Figueiredo e o Peck fazendo a recomposição e o Alex Teixeira eventualmente jogando com o Aguinaldo. Esse seria o meu time para jogar em Belo Horizonte. E aí no jogo com Londrina, você faz um giro de novo. Precisa ganhar o jogo, vamos colocar o PV na lateral esquerda, volta com o Nenê no meio, volta com o Raniel, que faz esse pivô e tem um jogador como o Nenê para dialogar. Enfim, dá para fazer essas variações, mas o mais importante o Vasco tem que acabar com essa pantomima de estar perdendo fora de casa. Tá feio, tá estranho, tá vergonhoso para esses jogadores que precisam mostrar reação. E eu acho que o Jorginho tá dando o jeitinho dele, já fez um bom jogo contra o Grêmio na derrota, que foi injusta. O Vasco perdeu por 2 lances individuais tolos, mas jogou um futebol melhor. E ontem, apesar do início difícil, o Náutico marcando, surpreendendo, tendo uma bola parada muito perigosa com o Souza e com o Giancarlo. Depois do pênalti, o time melhorou, o time cresceu, valeu aí as individualidades que eu falei que na Série B poucos têm, e conseguiu fazer 4-1, um resultado muito bom, um resultado muito positivo, que dá moral, mas acima de tudo, como eu disse na entrevista do Conceição, me dá a certeza de que dá moral, mas não faz subir a cabeça. Agora, não tem discurso de, como diria o Thiago Rodrigues, vai na banca, não tem mais isso. Isso aí é só para o final, Thiagão, só depois que terminar tudo. Agora é acabar, dar um recado, dizer que o time é corajoso, como disse o Conceição, mas que tem muita coisa, e prosseguir, porque o caminho ainda é longo. São 8 jogos e o Vasco precisa, na minha opinião, 4 vitórias já classifica. Os adversários vão se matar, o Sport de repente perdendo para o Grêmio no meio de semana vai ficar pelo caminho. Quem sabe o Londrina não consegue vencer a Ponte, que é um adversário chato. A Ponte, se vencer, vai a 43 pontos, entra no bolo ali, está pertinho do Londrina. Enfim, então é uma rodada que o Vasco tem que tomar muito cuidado, jogar para vencer o Cruzeiro, não ter medo, ser corajoso é fundamental para dar uma confiança. Porque se você consegue vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, aí, amigo, eu acho que a Inês é morta e a vaca foi pro brejo, e o Vasco dará um grande passo, se Deus quiser, para dar alegria ao seu torcedor, voltar à primeira divisão. Mas calma, como eu disse ontem, em casa vamos jogar juntos, vamos empurrar, vamos apoiar, sem vaiar jogador, sem jogar coisa no gramado. A gente precisa estar remando a favor. E se você quiser ir a Belo Horizonte, vá, faça a sua caravana, vá ao jogo do Cruzeiro, vamos incentivar, vamos gritar. O Cruzeiro não é o Cruzeiro de Alex, Zinho e tantos outros craques, da tríplice coroa de Vanderlei Luxemburgo, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldinho Fenômeno, perdão, mas é um time competitivo. É um time chato, é um time difícil, mas o Vasco pode ser também chato e difícil se jogar de uma maneira corajosa, enfrentando o time de Belo Horizonte. Vamos esperar, deu uma refrescada, deu uma melhorada, a gente vai passar um final de semana melhor, mas a partir de segunda-feira já começa a ficar tenso. Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado, tchau turma.